Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, mais uma aulinha. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Down, que muita gente pensa que sabe, mas no fundo não sabe muita coisa, tá? Antigamente as pessoas tinham bastante ideias a respeito do síndrome de Down. Muitas pessoas usam conceitos errados, como conceito de doença. Então, a gente vai tirar um pouquinho e quebrar um pouquinho esse tabu aqui e falar um pouquinho a respeito, tá? Além de conhecer a parte genética. Então, o que a gente está falando aqui, ó? A gente está querendo dizer que a síndrome de Down, ela não é uma doença, ok? Ela é uma síndrome. Ela surge de uma mutação numérica, tá? E que leva a algumas características diferenciadas dessas pessoas, ok? Então, olha, essa síndrome ocorreu a primeira vez ali em 1886, na verdade eles descobriram ela em 86, por Langdon Down, por isso o nome síndrome de Down, tá? Foi ele que descobriu. E a gente tem que entender que todo mundo, todas as raças, independente de classe social, de qualquer coisa, a gente tem a probabilidade de ter um filho ou ter síndrome de Down, ok? Então é uma alteração genética, a gente não chama ela de doença. A gente tem o quê? Essa alteração genética é baseada numa mutação numérica. O que é uma mutação numérica? Quando você tem cromossomos a mais ou a menos. No caso da síndrome de Down, nós temos uma trissomia, 3 cromossomos. O correto seria, como professor, o correto seria ter 2, um que veio da sua mãe, outro que veio do seu pai. Então, é isso que a gente tem, 2 cromossomos de cada. No caso da síndrome de Down, essa pessoa tem 3 cromossomos, tá? E aí, a maioria dos indivíduos com síndrome de Down, nessas células, eles têm ali 47 cromossomos, ao invés de 46, que seria o comum, o normal, tá? E aí, a gente tem esse 21 a mais. Então, olha só esse cariótipo aqui. Nesse cariótipo aqui é uma pessoa normal, ó, ela tem 2 cromossomos de cada, ok? Cada um aqui, ó, um veio da mãe, outro veio do pai, um veio da mãe, outro veio do pai, e assim por diante. E o 21 aqui dessa pessoa está normal. No entanto, esta daqui, nós temos a presença de um cromossomo 21 a mais, mostrando aqui. E agora eu quero que vocês reparem um pouquinho aqui. Olhem o tamanho dos cromossomos, esse daqui, né, dos humanos, no caso. A gente tem cromossomos bem grandes e cromossomos bem pequenos. Então, olha só, comparando aqui o 1 com o 21 ele é muito menor, certo? Sim. Então, isso também é importante para a gente entender que ela é compatível com a vida, essa mutação, até mesmo porque os genes que tem ali são compatíveis e por ter uma quantidade menor de genes, então é um cromossomo menor, ele tem menos genes nesse material. Ele é bem menor que o 1, que o 2, que o 3, então esses cromossomos aqui de cima, a maioria deles não seria compatível com uma trissomia, então ninguém conseguiria sobreviver com 3 cromossomos 1, mas com o cromossomo 21, sim. Então, existem 3 tipos de trissomias aqui, do cromossomo 21. A mais simples é essa que a gente viu ali no cariótipo, então você consegue ver nitidamente que tem um cromossomo 21 a mais, um cromossomo extra, ok? Então, é bem fácil da gente se ver e a maioria tem dessa forma, ok? Aí a gente pode ter uma translocação. O que seria uma translocação? Um cromossomo se ligar ao outro. Deixa eu ver se tem imagem aqui. Tem. Então, olha só. No caso, para síndrome de Down, o que a gente tem como translocação? A gente tem, de uma forma bem clássica, a translocação do cromossomo 21 com o cromossomo 14, tá? Então, olhem aqui esse exemplo. Nesse caso aqui, ó, o esqueminha, a pessoa tem 2 cromossomos 21 normais, beleza? Então, teoricamente, essa pessoa aqui, ela tem 46 cromossomos. Então, se a gente contar, ó, tem 2 de cada, tem 46 cromossomos. Nossa, mas então como é que ela tem síndrome de Down se ela tem 46 cromossomos? Porque o outro cromossomo dela, ele está aderido aqui ao cromossomo 14. Ocorreu uma translocação
E aí esse pedaço aqui, ó, do braço do cromossomo 21 foi parar no cromossomo 14. E isso antes desse indivíduo existir, certo? Aí passou para essas células essa translocação. Lá na meiose, quando foi formado esse indivíduo, lá na meiose do pai ou da mãe, isso aconteceu, essa translocação aconteceu. E aí, quando se uniu ali com o outro gameta, a gente teve a união de um 14 normal e um 14 translocado. Por ter esse pedaço do cromossomo 21, então, os genes que estão ali também estão sendo expressos, também está formando proteína, e aí a pessoa tem a síndrome também, tá bom? Aqui, ó, deixa eu ver, aqui nesse lado aqui, é um cariótipo também, um cariótipo normal, é uma foto mesmo de um cariótipo, não um esquemático. A pessoa, nesse caso aqui, ó, tem um cromossomo 21, um cromossomo 14 normal e ela tem uma translocação do 14 com 21. Mas então, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa normal, ela não tem síndrome de Down. Mas ela tem uma chance maior de ter um filho com síndrome de Down. Por quê? Porque ela pode transmitir o 14 para o gameta e junto dele, então, esse, em vez de ela transmitir esse 14 aqui, ela transmite esse aqui e junto dele transmitiu o 21. Aí o que vai acontecer? Ela vai estar passando o 14, mas ela também vai estar passando um 21 a mais, porque ele está aqui grudadinho. Portanto, essa pessoa aqui tem uma chance maior de ter um filho com síndrome de Down por ela já ter uma translocação, ok? Mas ela, particularmente, ela é uma pessoa fenotipicamente normal, porém com a mutação, com a translocação. E a translocação, ela já não é uma síndrome numérica, porque vocês podem ver aqui, se a gente contar, essa pessoa tem 46 cromossomos. O que está acontecendo aqui é uma mutação estrutural. Esse cromossomo ele tem uma estrutura totalmente diferente a partir do momento em que outro pedaço está ali unido, aderido a ele, tá? E acontece bastante também da gente ter o mosaicismo. Por quê? Quando o embrião ele é formado, e aí começam a dividir as células para aumentar as células desse embrião e depois fazer a diferenciação celular e formar esse indivíduo cheio de células, pluricelular, como a gente, nesse momento de divisão celular pode acontecer uma mutação e aí essa célula começar a multiplicar com a mutação, tá? Então, ele vai ter as células normais, sem mutação, mas ele também vai ter células com mutação. E aí, o que vai acontecer? Efeito mosaico. Algumas células normais, outras células com a mutação. E aí, a pessoa vai ter assim, ó, o corpo inteiro dela formado por diferentes células. Umas com alteração, outras sem alteração. Ah, então é por isso que falam que tem níveis diferentes. Sim, claro. E aí, obviamente, que quanto mais células você tem com a mutação, maior o efeito da síndrome genética, mais características da síndrome essa pessoa tem, certo? E aí, todo mundo já conhece aqui os efeitos da síndrome. Então, nós temos aqui o pescocinho curtinho, achatamento da região occipital. Os olhos também é muito característico, eles têm essas manchinhas, o formato deles também. O pé deles são achatadinhos, as orelhas pequenininhas, tá? Então, todo mundo já viu uma pessoa com síndrome de Down e sabe muito bem das características que eles têm. Olha que gracinha essa menina maravilhosa. Além das características físicas no olhinho, na língua proeminente, né? O olhinho também na direção da orelhinha. Então, além de tudo isso, essas pessoas podem, não todas, ter outros tipos de problemas. Então, pode ter uma incidência maior de problema de visão, pode ter um pouquinho de musculatura mais fraca, pode também prejudicar a audição, a cognição. Então, o QI aqui, ó, dessas pessoas com síndrome de Down fica entre 35 a 70, ok? Então, mais baixo que a média das pessoas que não têm a síndrome, ok?
Outros probleminhas, cardiopatia congênita, infecções respiratórias, insuficiência cardíaca. Então, todos terão isso? Não, eles têm uma chance maior. Assim, a gente precisa cuidar de todo mundo, tendo síndrome ou não tendo síndrome. Acontece que com o síndrome de Down a gente vai cuidar um pouquinho a mais, porque eles têm essa chance maior de ter esse tipo de problema, ok? Antigamente eles falavam, eles morrem cedo, mas é porque as pessoas não tinham essa noção, então não tinham esse tipo de cuidado maior que precisa ser feito, ok? Aqui, mapeando aqui o cromossomo. Então, a gente tem esse cromossomo 21 e ele tem aqui, ó, 225 genes ativos, tá? Até então, 100 e poucos ali já são conhecidos. A gente já sabe o que forma, qual é a proteína que é formada, ok? Uma das proteínas que tem ali nesse cromossomo que é formada é a PPA, proteína produtora da beta-amiloide. E ela tem relação ali com a doença de Alzheimer. Então, eles descobriram que essa proteína tem uma relação com a doença e por isso pessoas com síndrome de Down têm uma chance maior também de desenvolver o Alzheimer precoce, tá? A superexpressão, porque superexpressão, porque você tem um gene a mais ali sendo expresso, formando proteínas. Então, ele está super expresso. Em vez de ter 2 expressando, você tem 3. Então, a superexpressão do gene dessa proteína, a PP, no cromossomo 21, tem sido associada ali com os níveis, o aumento do nível amiloide cerebral e aparecimento dessa doença de forma precoce, ok? Como que a gente faz para ver se uma pessoa tem ou não tem a síndrome de Down? Então, como seria o diagnóstico? Aí existe o exame conhecido como amniocentese, que é basicamente pegar uma agulha, colocar na barriga da mãe, tirar um pouco das células do feto e fazer um cariótipo para ver se ele tem, se ele aparece ali, né, no cariótipo, aquele cromossomo 21 a mais, ou a trissomia, perdão, ou a translocação, então, para ver se tem esse efeito nas células, tá? Então, a amniocentese, essa pequena aspiração, que é de uma agulha gigantesca, mas a gente tira uma pequena quantidade do fluido, desse líquido amniótico, e aí a gente vai fazer o cariótipo com isso, tá? É um exame bastante invasivo, ele acaba sendo, mas obviamente é um exame seguro, quem sabe, quem faz realmente sabe o que está fazendo. No máximo, a chance é de desenvolver uma infecção, mas obviamente que você não vai fazer num local inapropriado, você vai conhecer esse local, você vai saber ali como que eles fazem, como que eles trabalham, tá? Então, a gente tem uma segurança grande no exame, mas cada lugar ali tem sua segurança de forma específica, tá? Tratamento, vai tratar uma doença? Não é uma doença, como é que a gente vai tratar, certo? A gente não vai tratar. O que a gente vai fazer? Cuidar, estimular desde o nascimento. Por isso que é importante a gente saber falar para a mãe ali, que está grávida, que vai ter um bebê, o quanto ela precisa saber sobre a síndrome, para que ela possa, desde cedo, começar a estimular esse bebê, essa criança, para que ela possa se desenvolver de uma forma normal e interagir na sociedade como uma criança qualquer. Tá? Então, esse é o tratamento. Não é bem um tratamento, é o cuidado, é um olhar diferente. A gente precisa entender essas necessidades maiores dessa pessoa com síndrome de Down, tá? Então, essa atenção, ó, multidisciplinar, seria bom ele ter atividades externas, seria bom ele desenvolver fazer natação, fazer várias atividades para que ele possa se desenvolver mais rápido que uma criança normal ali, que daí ele leva o tempo, certo? Tá? Então, a estimulação precoce é o principal tratamento, é o que vai ajudar. Por isso é importante que as mamães aceitem isso desde o começo. E se ela aceita, isso fica muito melhor, a criança cresce muito mais saudável e cresce com muita atenção.
Então, a gente tem atividades para desenvolver a questão de cognição, ou até mesmo ali os movimentos da criança. Então, tudo tem que ser desenvolvido, várias atividades bem legais com as crianças para daí melhorar essa questão, tá? Trabalho psicomotor, para a gente melhorar o equilíbrio, a coordenação dessas crianças, para que elas se movimentem melhor, para que ela tenha uma postura melhor. Então, tudo isso, lembra que a gente falou que eles têm uma chance de ter um músculozinho mais fraco? Então, a gente vai desenvolver esse músculo, a gente vai trabalhar com a questão respiratória, trabalhar com hidroterapia, que também faz um papel bacana para ajudar essas crianças. Tá? Olha só que legal, que bonitinho. Então, a gente tem que entender também que a enfermagem acaba sendo muito importante para essa questão da síndrome. Mas por quê? Porque o enfermeiro, ele está diretamente ligado com o paciente, com a pessoa. Então, você está lá numa maternidade, você está ligado com uma mãe que vai ter um filho com síndrome de Down. E aí, você já sabe o que fazer? Primeira coisa é você entender a síndrome. Você precisa entender. Por quê? Porque você precisa passar a informação correta. Então, você precisa entender da síndrome, certo? Então, você vai conversar com a família. Você vai auxiliar essa família. E você vai mostrar para essa família as questões da síndrome de fato. Ok? Você vai tentar mostrar para essa mãe que ela precisa fazer esse processo de crescimento, desenvolvimento, desse diagnóstico precoce, do quanto é importante que ela entenda sobre a síndrome, mostrar as limitações genéticas, tá? E aí isso vai levar para a família uma afinidade maior, e vocês são realmente muito responsáveis por essa parte. Vocês são o contato, são vocês que vão passar essa informação, né? Vocês, os enfermeiros, no caso, ok? Então, a gente tem aqui vários estudos sendo feitos, mostrando que essa estimulação tardia leva a resultados menos favoráveis, e aí a criança não é tão desenvolvida realmente, ela tem problemas de interagir com a sociedade, ou ela fica agressiva, ou coisas do gênero. Então, por isso que seria importante fazer todo esse cuidado antes da hora, tá? Vejam essas perguntas aqui. A maioria das crianças com síndrome de Down nasce de mulheres mais velhas? Não é que elas nascem de mulheres mais velhas, tá? As mulheres mais velhas, elas têm uma chance maior de ter um filho com síndrome de Down, mas a maioria nasce de mulheres mais novas. Por que nasce de mulheres mais novas? Porque as mulheres mais novas têm mais filhos. Então, isso é fato, ok? Então, poucas mulheres mais velhas têm filhos com síndrome de Down, mas a chance naquela gravidez dela ter uma criança com síndrome de Down é muito maior a partir dos 35 anos, ok? Então, a gente tem que saber entender essa diferença. A pessoa com síndrome de Down tem desejo sexual, mas é lógico que tem desejo sexual. Até porque as proteínas que estão alteradas são as proteínas do cromossomo 21. E não estão relacionadas à libido, à vontade sexual, ao desejo sexual. Então, com certeza, o desejo sexual para qualquer pessoa, ok? Então, eles são pessoas completamente normais, gostam de afeto, gostam de carinho, eles se apaixonam, querem casar. Então, são pessoas normais, a não ser que eles tenham uma visão diferenciada também, como qualquer outra pessoa. A síndrome de Down é uma doença? Não, pelo amor de Deus. Não é uma doença, tá? É uma condição diferenciada por causa de uma mutação numérica que a gente já falou, ok? Então, a gente diz que a pessoa tem uma síndrome e não uma doença. As crianças com síndrome de Down são mais boazinhas do que as outras? Quem aqui nunca viu uma criança com síndrome de Down super brava? Eu já vi, tinha um menino na minha escola que ele tinha síndrome de Down, ele era super bravo. Assim como eu vejo crianças com síndrome de Down que são super fofinhos, sorridentes, querem abraçar, querem beijar. Mas onde está a diferença? Na criação. E como qualquer outra criança, se você cria sua criança para ser meio revoltada com o mundo, se você não dá afeto, se você não dá carinho, você não tem, né, esse convívio direto com o filho, como que ela vai crescer? Ela vai crescer mais revoltada. Então, da mesma forma, tá? Então, isso não muda em nada. Eles não são mais bonzinhos, eles são
crianças normais, ok? Eles geralmente são mais simpáticos, porque eles já nascem, ah, que bonitinho, tem síndrome, e aí a pessoa, né, encorajando eles ali a ficar dessa forma. Aí eles são um pouquinho mais simpáticos, mas é aquilo que a gente está falando, é comportamento. As pessoas que nascem com síndrome de Down morrem cedo? Não, elas podem morrer em qualquer idade, a qualquer momento, assim como qualquer outra pessoa. Aí ela tem lá, claro, cardiopatia congênita, que não foi diagnosticada, pode afetar o bebê? Pode. Aí ela pode vir a falecer antes desses problemas respiratórios, da imunidade e tudo mais. Mas se a gente entender dessas necessidades, por isso que é importante a gente saber conversar com o familiar. Então, se a gente entender dessas necessidades desde sempre, cuidar dessa criança, da alimentação, fazer exercício físico, então tudo isso já for visto antes, quando crianças, essa chance é menor. E hoje, como a nossa medicina está muito mais atualizada, como a gente está muito mais moderno, a gente tem tecnologia, a gente tem mais informação, o que acontece? Nós temos várias pessoas com síndrome de Down vivendo muito mais do que isso, tá? Mas eles têm uma média ali de idade de 60, 70 anos, que é quase a média, na realidade, do brasileiro como um todo. E casar, namorar, pode? Claro que pode aqui, gracinha, esse casalzinho do síndrome de Down. Os dois namoram, são pessoas normais, gente. São pessoas que sentem, que amam, se apaixonam, então, com certeza. Perguntas aqui. É verdade que a síndrome de Down é mais comum entre os brancos? Não! Então, só para vocês terem essa ideia, todo mundo, não importa a raça, não importa a cor, não importa onde nasceu, a pessoa tem chance de desenvolver a síndrome, tá? Independente de raça ou de classe social. Homens e mulheres podem ter filhos normais, gente? Essa pergunta é isso mesmo. Podem ter filhos? Podem ter filhos normais, podem ter filhos com a síndrome, tá? Esse aqui é um casal muito fofo. Olha só, se vocês procurarem aí no YouTube também, vocês vão encontrar a história deles. É um casalzinho super fofo que tem uma filha normal, ó, a menina deles é normal. Então, a gente tem chance de ter filho com a síndrome, claro, de 35% a 50%, dependendo de como é a sua alteração, se ela é 3 cromossominhos a mais, se é mosaico, se não é. Então, vai depender muito dessa questão também, ok? Aqui tá falando de 2 casos registrados de homens com síndrome de Down que se tornaram pais. E a informação de fertilidade também é um pouco desatualizada, ok? Mas sim, eles têm filhos, eles podem ter filhos com a síndrome ou não. Aqui a questão do Alzheimer, que a gente falou antes. Então, todos vão desenvolver? Não é todos que vão desenvolver, gente. A chance deles é maior, no entanto, não são todos que desenvolvem Alzheimer, tá? Eles têm sinais de demência a partir dos 40, até mesmo porque estão associadas com aquela proteína que a gente falou e tudo mais, mas não são todos que vão desenvolver o Alzheimer precoce, tá? Aqui tá falando, ó, os estudos indicam que o índice de demência entre os que nascem com síndrome de Down é o mesmo do que do resto da população, mas acontece 20 ou 30 anos mais cedo. Então, ela é mais precoce. Uma pessoa com síndrome de Down, olha essa pergunta, pode ter autonomia? Mas gente, que pergunta boba. Claro que pode, deve. Na realidade, nós precisamos empoderar as pessoas, qualquer que seja, para que elas possam tomar suas decisões sozinhas. Obviamente que fazendo esse estímulo durante a vida, ensinando, dando educação, ensinando o que é certo, o que é errado. Então, tudo isso não vem sozinho, mas eles precisam sim desenvolver essas vontades, saber escolher o que eles querem, como eles vão viver, saber se virar sozinho. Hoje tem muita gente com síndrome de Down que já mora sozinho, que trabalha, que é independente, então isso é super legal e vem graças ao comportamento que a gente tem. Beleza, amores? E olha só que legal, dia 21 de março, Dia Mundial da Síndrome de Down, e o dia tem relação, 21, que é o cromossomo 21, e março, porque são três cromossomos 21.
certo? Então, um beijo a todos, se cuidem, cuidado com as informações que vocês passam, que vocês têm da internet, e cuidado com o que vocês vão falar para as pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!